Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de mensagens sobre escatologia, sobre profecias bíblicas e final dos tempos. E hoje nós vamos falar sobre a visão mesotribulacionista do arrebatamento. Ou seja, qual é a definição dessa visão? A visão do arrebatamento mesotribulacionista defende que o arrebatamento da igreja ocorrerá no meio dos 7 anos desse período chamado tribulação. Ou seja, após 3 anos e meio, segundo essa visão, a tribulação é somente para eles a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Ou seja, é o que a gente chama de grande tribulação. Ali eles têm como a verdadeira tribulação. E é por isso que o mesotribulacionismo algumas vezes é descrito como uma forma de pré-tribulacionismo, pois ensina que o arrebatamento ocorre antes das tribulações da segunda metade dos 7 anos. Quais são os seus defensores, né? Um deles é muito conhecido, é J. Oliver Buswell Jr. Ele ensinava essa visão mesotribulacionista. O outro erudito também que defende essa posição é o Gleason L. Archer. Também defende essa interpretação mesotribulacionista. E o nosso querido pastor Volteri, também tem esse posicionamento teológico, que é o posicionamento mesotribulacionista. Quais são os argumentos para essa visão? A ênfase, né? Primeiro argumento é a ênfase no período de tempo de 3 anos e meio. Ou seja, para eles, né, as passagens proféticas enfatizam as 3 semanas e meia da 70ª semana de Daniel como um tempo de intensos juízos sobre a terra. E um período também que tem início com um grande evento. Parece também razoável concluir que esse evento é o arrebatamento da igreja. Coloque esses dois conceitos juntos e você vai ver os intensos juízos e a última metade dos 7 anos e algum evento importante ocorrendo no meio dos 7 anos. E você concluirá que o arrebatamento da igreja ocorrerá na metade da tribulação. É assim que pensam os mesotribulacionistas. Qual é o apoio das escrituras para essa visão? Eles encontram apoio em Daniel 7, 25, Daniel 9, 27, Daniel 12, 7 e 11 e também Apocalipse 11, 2, Apocalipse 12, 6 e versículo 14 também. Então, inquestionavelmente, essas passagens proféticas distinguem as duas metades dos 7 anos da tribulação. Mas isso, não significa que os juízos intensos somente ocorrerão durante a segunda metade. Tampouco qualquer dessas passagens citadas por nós até agora refere-se ao arrebatamento, nem mesmo implicitamente, nem mesmo de forma implícita. Mas algumas delas indicam eventos específicos que ocorrerão na metade desse período de 7 anos. Lembrando que a tribulação ela é composta de 2 metades, 3 anos e meio iniciais, que é chamado de princípio de dores, as dores de parto, e que são os juízos mais leves sobre a terra, vamos dizer assim. Que, claro, de leve não tem nada. E depois, no segundo período, chamado de grande tribulação, de juízos e período de tribulações e juízos muito mais intensos e horrendos, é chamado de grande tribulação. Os dois juntos, eles são chamados de 70ª semana de Daniel, ok? Alguns deles indicam eventos específicos que ocorrerão na metade desse período de 7 anos, como nós estávamos vendo. Por exemplo, Daniel 9, 27 declara que na metade da semana o anticristo fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Também nós encontramos em Daniel 12, 11, menciona o mesmo evento aqui por uma segunda vez. Apocalipse 12, versículo 6 e também no versículo 14 relatam como Israel fugirá para um lugar deserto no meio dela. Ou seja, não há menção de arrebatamento, pois os cristãos restantes fugirão para um lugar nessa terra e não serão levados ao céu, como ocorrerá no arrebatamento da igreja. Esse conceito tem bem claro que os crentes serão tirados da terra, tomados com força e levados para o lar celestial. É muito significativo também o fato de que algumas dessas mensagens mencionam grandes eventos que ocorrerão na metade, mas em lugar algum dizem que o arrebatamento é um desses grandes eventos, como pensam os mesotribulacionistas.
Os mesotribulacionistas creem que ocorrerão também provações e juízos durante a primeira metade da tribulação. Mas isso ocorre por causa da ira dos homens, enquanto os juízos da segunda metade vêm da própria ira de Deus. É o que creem esses estudiosos dessa temática. No entanto, nós podemos observar que Apocalipse 6, de 16 a 17, declara que a ira do Cordeiro chegou. Ou seja, isso indica que a ira de Deus terá início antes de ser aberto o sexto selo. Para uma pessoa aceitar a visão mesotribulacionista, seria necessário colocar os juízos iniciais dos selos apenas na segunda metade da tribulação. E o Sermão do Monte das Oliveiras é o segundo grande argumento para essa visão escatológica chamado de mesotribulacionista. Ou seja, os mesotribulacionistas encontram apoio para a sua visão no sermão proferido por Jesus aqui no Monte das Oliveiras. E esse é o seu argumento. Mateus 24, 27, indica o arrebatamento, porque a palavra parose usada aqui também é utilizada para falar do arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4,15, Mateus 24, 31 e 2 Tessalonicenses 2, 1. Também eles usam aqui palavras derivadas dessa mesma raiz, que é epicinago, ou seja, na nossa opinião, o argumento até agora apoia a cronologia pós-tribulacionista, pois essas comparações parecem concluir que o arrebatamento e a segunda vinda são o mesmo evento, ou pelo menos que ocorrerão no mesmo momento, ou seja, no final da tribulação. Mas os mesotribulacionistas evitam essa conclusão, argumentando que o arrebatamento, no sermão proferido no Monte das Oliveiras, é procedido por sinais que deveriam alertar os cristãos da proximidade do arrebatamento. Esses sinais incluem a divulgação do Evangelho, Mateus 24, 14, o surgimento da besta, nós vemos isso no versículo 15 de Mateus 24, a perseguição generalizada, nos versículos 10 e versículo 27 de Mateus 24, uma vez que esses sinais vão aparecer durante a primeira metade da semana, o arrebatamento deve ocorrer, dizem eles, exatamente em seu meio. Mas, se esse fosse um bom argumento para o mesotribulacionismo, parece ser ainda melhor para o pós-tribulacionismo. Ou seja, o que dizer do uso das mesmas palavras para arrebatamento e segunda vinda? É a pergunta que nós fazemos. Isso indica que será que isso indica que se trata do mesmo evento? Isso, claro, também é um argumento usado para apoiar o pós-tribulacionismo. É claro que não, a resposta é não. Esperávamos encontrar uma palavra similar para descrever eventos que possuem alguma similaridade, mas similaridade não significa igualdade. Vou repetir, similaridade, apesar da palavra arrebatamento e segunda vinda serem similares, isso não significa igualdade, ok? Com relação à última trombeta, o mesotribulacionismo argumenta que a sétima trombeta de Apocalipse 10, versículo 7, corresponde à última trombeta de 1 Coríntios 15, 52. Se isso é um fato, então o arrebatamento, descrito em 1 Coríntios 15, ocorrerá na metade da tribulação, ou seja, no momento em que a sétima trombeta soar. Esse argumento parece um pouco simplista, pois presume que o soar de todas as trombetas indica o mesmo tipo de evento. E talvez isso não seja verdade. Então, na literatura apocalíptica, por exemplo, judaica, a trombeta indicava uma variedade de grandes eventos escatológicos, inclusive os juízos, a reunião dos eleitos, a ressurreição. Ou seja, a sétima trombeta é a trombeta do juízo, enquanto a trombeta de 1 Coríntios é da ressurreição e do livramento do povo de Deus subindo aos céus para encontrar com Jesus nos ares. Deduzir que indica o mesmo evento não passa apenas de uma suposição escatológica, ok? Qual é a visão pós-tribulacionista do arrebatamento? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela, já adentrar agora. Então, a definição dessa visão. O pós-tribulacionismo ensina que o arrebatamento e a segunda vinda são facetas diferentes de um evento único que ocorrerá no fim da tribulação, quando Cristo voltar. Ou seja, a igreja estará passando durante a tribulação para experimentar os eventos desse período.
E aí tem vários defensores, né? Por exemplo, na obra The Approaching Advent of Christ, de Rees. Também tem uma outra obra, The Blessed Hope, de George Ladd. E também The Church in and the Tribulation, de Robert Gundry. Né? Qual é a comparação entre o pré e o pós-tribulacionismo? Uma vez, né, que o pré e o pós-tribulacionismo são duas visões de arrebatamento mais debatidas hoje em dia, nós vamos fazer uma pequena comparação entre as duas principais diferenças. Pré-tribulacionismo, preste atenção. Algumas definições importantes. O arrebatamento ocorre antes da tribulação para os pré-tribulacionistas. Segundo lugar, a igreja experimenta Apocalipse 3:10 antes da tribulação. Terceiro lugar, o dia do Senhor tem início com a tribulação. 1 Tessalonicenses também, quarto argumento, 5 de 2 a 3, ocorre no início da tribulação. Quinto argumento, 144 mil redimidos estarão no início da tribulação operando, pregando o evangelho do reino a todas as nações. Sexto argumento, o arrebatamento e a segunda vinda serão separados por 7 anos proféticos chamados de tribulação. Sétimo argumento, os israelitas vivos serão julgados na segunda vinda visível de Cristo, quando ele voltará com os seus anjos e com a igreja gloriosa. Oitavo argumento, os gentios vivos são julgados na segunda vinda antes de adentrarem no reino milenial. E os pais dos habitantes do milênio são os sobreviventes dos juízos dos judeus e gentios vivos do período tribulacional. E o décimo argumento, os cristãos que viveram durante a era da igreja são julgados no céu entre o arrebatamento e a segunda vinda, do que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Não é um julgamento de céu e inferno, até porque eles já estão no céu, mas é um julgamento quanto às suas obras, se foram para a glória de Deus ou para a glória do homem, se vão receber galardões e posições no reino ou não, ok? Quais são os argumentos? Agora nós vamos falar sobre os argumentos favoráveis ao pós-tribulacionismo, né? E quais são os argumentos? De maneira sucinta, né, o argumento é este: os autores do Novo Testamento usam várias passagens para descrever a segunda vinda. Então, se o arrebatamento e a segunda vinda são eventos distintos, separados por 7 anos, por que esses autores não reservaram uma palavra para arrebatamento e outra para a segunda vinda, em vez de aparentemente usá-las de modo intercambiável? É o que perguntam os pós-tribulacionistas. Por exemplo, parousia, a palavra, o termo grego parousia, tem o sentido de vinda, ou chegada, ou presença, e é usada em relação ao arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4,15. Ela também descreve a segunda vinda de Cristo em Mateus 24, 27. Ou seja, a partir dessa evidência, dizem os pós-tribulacionistas, duas conclusões diferentes são possíveis. Primeiro, parousia descreve um mesmo evento singular, significando que o arrebatamento e a segunda vinda são um único evento no final da tribulação. Segundo argumento deles, parousia descreve dois eventos, para eles, pós-tribulacionistas, separados, ambos caracterizados pela presença do Senhor, mas eles não ocorrerão ao mesmo tempo. Quais são e para eles, né, as duas conclusões são válidas. Ou seja, podemos pensar aqui numa ilustração, né? Suponha que os avós digam com orgulho aos seus amigos. Preste atenção no que nós vamos falar. Estamos ansiosos, dizem eles, para desfrutar da presença, ou seja, da parousia de nossos netos na próxima semana. Mas depois os avózinhos acrescentam: sim, esperamos que nossos netos estejam presentes na comemoração de nossas bodas de ouro. Se você ouvisse essas duas declarações, poderia chegar a duas conclusões distintas? Os netos, em primeiro lugar, né, em primeiro argumento, seria que os netos estão vindo na próxima semana para as bodas de ouro. Em outras palavras, os avós estavam falando que a visita e o aniversário eram um único evento que ocorrem ao mesmo tempo. Ou então, segundo argumento, seria que os netos farão duas viagens para visitar os avós, uma na semana seguinte, talvez como parte de suas férias, e outra mais tarde para participar da celebração das bodas de ouro. Como é que pensam os pós-tribulacionistas? Quais são as principais ideias deles? Preste atenção. Primeira, o arrebatamento ocorre depois da tribulação para eles. Segundo, a igreja experimenta Apocalipse 3:10 no final da tribulação, é o que dizem eles. Terceiro,
O dia do Senhor tem início no final da tribulação para eles. Quarto argumento, 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 3, para eles, os pós-tribulacionistas, ocorre perto do final da tribulação. Quinto argumento, os 144 mil redimidos serão, esses 144 mil redimidos estarão no final da tribulação. Sexto argumento, o arrebatamento e segunda vinda, para eles são um único evento, os pós-tribulacionistas. Sétimo argumento, esse juízo não existe, ou seja, o juízo no final da tribulação para eles não existe. Oitavo argumento, os gentios vivos. Os gentios vivos serão julgados após o milênio para eles, e não antes, como pensam os pré-tribulacionistas. E nono lugar, os pais dos habitantes do milênio provêm dos 144 mil judeus que se converteram, foram selados, separados no período tribulacional. E décimo argumento, os cristãos que viverem durante a era da igreja são julgados depois da segunda vinda, ou então para eles no final do milênio. Ou seja, de modo similar, como é que a presença do Senhor, a parousia, caracterizará tanto o arrebatamento quanto a segunda vinda? E essa palavra, claro, não serve para indicar se elas constituem um evento único ou fatos distintos para eles, os pós-tribulacionistas. Em outras palavras, o vocabulário usado não prova necessariamente nem o pré nem o pós-tribulacionismo, conforme afirmam eles. Uma segunda palavra usada para a vinda do Senhor é apocalipsis, significando, vem daí que vem a palavra apocalipse, significa revelação, ou seja, ela aparece em passagens que falam do arrebatamento, como em 1 Coríntios 1:7, 1 Pedro 1:7, 1 Pedro 4:13, porque quando Cristo vier para a sua igreja, ele se revelará a ela. Quando vier, nós o veremos como realmente ele é. É assim que pensam os pós-tribulacionistas. E a palavra também aparece em passagens que descrevem sua vinda à terra no final da tribulação, 2 Tessalonicenses 1:7, pois esse evento também revelará Cristo ao mundo. Quais são as duas conclusões possíveis dentro de tudo isso que nós estamos falando, dentro da posição pós-tribulacionista? Primeiro, o arrebatamento e a segunda vinda são o mesmo evento para eles, uma vez que ambos são chamados de uma revelação de Cristo. Devem ocorrer ao mesmo tempo e ser parte do mesmo evento no final da tribulação. Segundo argumento deles, tanto o arrebatamento quanto a segunda vinda revelarão Cristo, mas não ao mesmo tempo, nem nas mesmas circunstâncias. Portanto, o arrebatamento e a segunda vinda podem ser separados, como ensina o pré-tribulacionismo. Mas para eles, eu vou repetir, acontece no final da tribulação, ok? Para ficar bem claro, a distinção entre o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo no meio, pré no início, meso no meio e pós-tribulacionismo no final da tribulação. Observe então, nós podemos observar que a primeira conclusão usou a palavra revelação como se fosse catalogação, ou seja, catalogou o evento a que se referem todas as passagens em que a palavra é usada como se tratasse do mesmo evento único. A segunda conclusão vê a palavra revelação como uma caracterização, ou seja, ela é usada para caracterizar eventos diferentes da mesma maneira, como se fosse uma revelação. Então fica mais óbvio que o vocabulário usado no Novo Testamento não parece provar o pré nem o pós-tribulacionismo. Terceira palavra principal que argumentam eles, que fazem referência para a segunda vinda, é epifaneia, palavra grega epifaneia, com significado de manifestação, ou seja, na segunda vinda, Cristo destruirá o anticristo pela simples manifestação da sua vinda, conforme 2 Tessalonicenses 2:8. Essa palavra também é usada em referência à esperança do cristão quando ele verá o Senhor, em 2 Timóteo 4:8 e Tito 2:13. Então devemos concluir, dentro desse posicionamento, que a palavra a palavra classifica essas referências para ligá-las ao mesmo evento único, ou que ela caracteriza dois eventos distintos, como se ambos envolvessem a manifestação de Cristo, mas que não ocorrerão ao mesmo tempo, é a pergunta que eles fazem, e a resposta pode ser qualquer uma delas, mas não ambas. Ou seja, claramente, então, o vocabulário não prova nem o arrebatamento pré,
nem o pós-tribulacional da igreja. Por quê? Por que então esse argumento continua sendo usado hoje pelos pós-tribulacionistas? Simplesmente porque o pós-tribulacionista acredita que é um apoio válido para a sua posição escatológica, alegando inclusive que isso colabora para a sua interpretação bíblica. Contudo, a dedução pós-tribulacionista, para continuar usando esse argumento, é que essas palavras servem para catalogar em vez de caracterizar. Na verdade, o vocabulário grego aqui, esses três termos que nós mencionamos, pode fazer isso, mas pode igualmente, como nós sabemos, estudiosos da Bíblia, não fazê-lo. Por exemplo, pense na palavra motor. Vou exemplificar. Meu carro tem um motor. A máquina de lavar da minha esposa tem também, que a minha esposa usa, também tem um motor. Nosso ar-condicionado também tem um motor. Minha máquina fotográfica também tem um motor que avança o filme automaticamente. O termo aqui motor é uma característica desses diferentes tipos de máquinas, ou apenas uma maneira de catalogá-los, que nos forçaria a concluir que tudo que possui um motor é a mesma coisa. E a resposta é óbvia que não. Ou seja, cada uma dessas máquinas tem motores diferentes. Ou seja, a presença, a revelação, o termo manifestação, são as três palavras gregas que nós já mencionamos, caracterizam eventos diferentes. Ou será que classificam o mesmo evento? É a pergunta que nós fazemos. O pré-tribulacionismo, que é o nosso posicionamento, diz que a primeira opção é correta. Ou seja, o pós-tribulacionismo defende, infelizmente, a segunda opção. Tá bom? Apocalipse também, para eles, do capítulo 4 ao capítulo 18, não menciona se a igreja está no céu ou na terra durante a tribulação. É o que argumentam os pós-tribulacionistas. Ou seja, os pré-tribulacionistas destacam que, embora a palavra igreja seja usada 19 vezes em Apocalipse 1, do capítulo 1 ao capítulo 3, em uma vez no capítulo 22, não aparece mais uma vez sequer dos capítulos 4 ao capítulo 18 de Apocalipse, que descrevem o que a Bíblia chama de período tribulacional. Por isso eles concluem que a igreja não estará na terra durante a tribulação, mas no céu. Em resposta a isso, que é o posicionamento pré-tribulacionista que nós mencionamos, os pós-tribulacionistas dizem que a igreja, ou seja, a última geração da igreja, estará na terra durante a tribulação, de acordo com o Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 18, e apresentam as seguintes razões. Os argumentos dos pós-tribulacionistas são esses. Primeiro, nesses capítulos, em lugar algum, é mencionado que a igreja está no céu, algo que poderíamos esperar que o texto dissesse, se isso fosse verdade, dizem eles. Segundo, a ocorrência da palavra santos em Apocalipse 13:7, Apocalipse 13:10, Apocalipse 16:6, Apocalipse 17:6 e Apocalipse 18:24 mostra que, na verdade, a igreja está na terra durante a tribulação. Terceiro argumento deles, outras descrições dos cristãos durante a tribulação aplicam-se convenientemente aos cristãos da era da igreja, indicando que essa será a última geração da era da igreja e que eles passarão pela tribulação. E nós vamos examinar, claro, agora e criticar cada um desses argumentos com maiores detalhes. Primeiro argumento, a igreja está no céu durante a tribulação? É a pergunta que nós fazemos. Os pré-tribulacionistas respondem essa questão com uma dessas linhas ou com ambas. A maioria afirma que os 24 anciões representam a igreja em Apocalipse e como eles são vistos no céu. Por exemplo, em Apocalipse 4:4, Apocalipse 5, de 8 a 10, conclui que a igreja está sim no céu. Alguns pensam que esse argumento é nulo, pois os textos fundamentais dos versículos 9 e 10 de Apocalipse 5 mostram os anciãos cantando uma canção de redenção na terceira pessoa, como se a redenção não fosse uma experiência própria e, portanto, não poderiam representar a igreja que foi redimida. Mas, na verdade, esse não é um forte argumento. Note-se que Moisés cantou a redenção que ele experimentou na terceira pessoa também, lá em Êxodo 15, versículo 13, e nos versículos 16 e 17 de Êxodo 15. Ou seja, os pré-tribulacionistas também lembram que os costumes judaicos em relação ao casamento exigem que a igreja já esteja no céu, antes da vinda de Cristo no final da tribulação. E o casamento judeu inclui várias pessoas.
Primeiro, uma espécie de processional que envolvia o noivo indo na casa de seu pai até a casa da noiva, pagando o dote ou o preço da compra e estabelecendo assim um contrato de casamento. Segundo, o noivo volta para a casa de seu pai e fica separado da noiva durante 12 meses. Durante esse período, ele prepara na casa de seus pais as acomodações, onde a esposa vai morar com ele. Terceiro, o noivo vem buscar a noiva em um momento que ela não sabe exatamente quando será. Quarto, eles voltam juntos para a casa do pai do noivo, onde devem consumar o casamento e celebrar a festa de casamento durante os 7 dias seguintes. Durante esse período, a noiva fica dentro do quarto de núpcias com seu noivo. Em Apocalipse 19, de 7 a 9, são anunciadas as bodas do Cordeiro. Caso a analogia do casamento dos hebreus tenha algum significado, podemos deduzir que o casamento ocorreu anteriormente na casa do pai. Ou seja, a igreja de hoje é descrita como uma virgem que espera pela vinda de seu noivo. Está lá em 2 Coríntios 11, 2. Além disso, em Apocalipse 21, essa noiva é chamada de esposa do Cordeiro, indicando que foi levada anteriormente para a casa do pai, ou seja, para o céu, no início da tribulação. Os pré-tribulacionistas dizem que isso requer um intervalo de tempo entre o arrebatamento e a segunda vinda. Obviamente não se diz um tempo de 7 anos, mas certamente argumenta contra o pós-tribulacionismo, que não tem espaço de tempo entre o arrebatamento e a segunda vinda. Ok? A palavra santo também refere-se aos santos que viveram durante a era da igreja. Sim ou não? É a pergunta que nós fazemos. Na verdade, o uso da palavra santos, dos capítulos 4 a 18 de Apocalipse, não prova nada, até que saibamos a que santos estamos nos referindo. Existiam santos, que eram pessoas piedosas no Antigo Testamento, nós vemos isso lá no Salmo 16:3. Existem santos também hoje em dia, está lá em 1 Coríntios 1:2. Existirão santos durante os anos da tribulação, nós vemos isso em Apocalipse 13:7. E etc, etc, etc. A questão então é, os santos da era da igreja são distintos dos santos do período da tribulação, dentro do pré-tribulacionismo, ou não? É a pergunta que nós fazemos. E o uso dessas palavras não responderão a essa questão específica. Terceiro argumento. Outras frases que identificam os cristãos da tribulação com a era da igreja indicam que a igreja passará sim pela tribulação, será? E essas frases incluem morrem no Senhor. Apocalipse 14:13. Você pode conferir também com mortos em Cristo, de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. E aqueles que guardam os mandamentos de Deus, Apocalipse 12, 17 e 14 e 12. Usar essas similaridades para provar que a igreja estará presente na tribulação requer que similaridade signifique igualdade. Uma grande dedução ou um posicionamento esquisito, no mínimo. Por outro lado, poderíamos esperar que os grupos distintos de santos, isto é, os santos da igreja, os santos da tribulação, seriam descritos de maneiras similares, pois todos são santos. O mesmo é válido para o uso da palavra eleito ou escolhido, e alguns concluíram que, pelo fato de os eleitos serem mencionados em Mateus 24, 22, 24 e 31 como parte da tribulação, a igreja passará pela tribulação. Mas o que significa as pessoas eleitas, O rei gentil Ciro foi chamado de ungido de Deus. Está lá em Isaías 45. Cristo recebeu a mesma denominação. Está lá no Salmo 2, versículo 2. Israel foi chamado também de escolhido de Deus. Está lá em Isaías 45, 4. Embora a nação fosse uma mistura de pessoas redimidas e não redimidas, Cristo também é chamado de o escolhido de Deus. Está lá em Isaías 42, 1. O mesmo ocorre com a igreja, em Colossenses 3,12, e também com alguns anjos, em 1 Timóteo 5,21. Os eleitos não são todos iguais. E os escolhidos dos dias da tribulação não precisam ser os mesmos que os eleitos da igreja, simplesmente porque o mesmo termo é usado para falar desses dois grupos específicos. Qual é a melhor interpretação de 2 Tessalonicenses 1, de 5 a 10? É entendê-la, dizem eles, os pós-tribulacionistas, como apoio ao pós-tribulacionismo, tá bom? Os pós-tribulacionistas entendem que essa passagem afirma que Paulo coloca o livramento dos cristãos da perseguição no retorno pós-tribulacional de Cristo para julgar os ímpios,
Ao passo que, de acordo com o pré-tribulacionismo, essa libertação ocorrerá 7 anos antes. Em outras palavras, uma vez que a libertação ocorre na segunda vinda, está ligada ao arrebatamento, então o arrebatamento deve ocorrer ao mesmo tempo em que a segunda vinda, é o que afirmam eles. Ok? E para nós terminarmos aqui, nós podemos observar o seguinte, em resumo, tudo aquilo que a gente fala, tá? Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 1, 10 e 5, 9, Paulo aumentou a esperança e a certeza do livramento da ira por meio do arrebatamento pré-tribulacional. Em 2 Tessalonicenses 1, ele assegurou aos seus leitores que os inimigos do Senhor serão julgados. Em resumo, capítulo 1 não ensina que o livramento da perseguição ocorrerá necessariamente ao mesmo tempo que a segunda vinda, como afirmam os pós-tribulacionistas. Ou seja, ele não retrata o arrebatamento de maneira alguma, mas centraliza no juízo dos ímpios e na vingança de Cristo que ocorrerá na segunda vinda. Então essa vingança garante aos santos de todas as eras que a justiça prevalecerá. Então nós vimos, através desses argumentos todos, que o melhor argumento não é pós-tribulacionista, apesar de ser importante nós compreendermos os seus posicionamentos escatológicos, conhecemos essa visão, esse panorama, mas sem dúvida nenhuma o pré-tribulacionismo ou o mesotribulacionismo são as melhores opções com relação ao posicionamento escatológico. Fica aí a seu critério escolher com relação a esses dois posicionamentos escatológicos, tá bom? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a tua vida. Esperamos de alguma maneira ter te feito entender e compreender tudo isso, a posição mesotribulacionista e a posição pós-tribulacionista. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.